Coisas que pode causar essa diverticulite. Então, essa inflamação, muitas vezes, que acontece no intestino, que pode estar acontecendo com você e você nem está se dando conta. Por quê? Porque a diverticulite já é o estado mais avançado. Então, estou falando já de prevenir, de evitar. Mas se você teve, você também vai poder nunca mais ter. Então, eu faço coisas para nunca ter. Mas se você teve, você também vai poder nunca mais ter. E vai muito relacionado com esse excesso de peso, entendeu? E você já vai entender. Então, ó, a genética pode ser um fator, mas que não falei, a genética é um revólver e a bala é você que põe, e a bala é o seu estilo de vida. Fumar, se a pessoa fuma, pode, né, também ser algo que pode estar ali, um fator, né, algo que pode cooperar para que isso aconteça. Obesidade. Gente, a obesidade, então, a pessoa que está acima do peso, o corpo dela está inflamado e uma coisa que sempre está mal é o intestino dela. Quantas vezes que eu vejo que as pessoas se tornam minhas alunas e elas falam para mim assim, Márcio, eu nunca fui no banheiro tão bem igual eu estou indo agora. Pessoas que há anos tomavam laxante, lactopurga e um monte de coisa, que tomava negócio de azia, Por quê? Porque começa ali, né, o alimento errado, cria uma digestão errada que até para sair é ruim. Então muitas pessoas vêm e elas falam assim, Márcio, nunca fui tão gostoso no banheiro igual agora. Fazia anos que eu não ia no banheiro com essa sequência tranquila. Então vai muito ligado com a obesidade. Por quê? Porque a obesidade descontrola várias coisas no seu corpo. Nós não fomos feitos para estar acima do peso. Por isso que causa inflamação. Muitas pessoas têm azia, muitas pessoas têm inflamação no intestino, e a diverticulite pode ser causada um fator muito forte é a obesidade. Nossa, Márcio, mas eu estou lutando contra isso. Ótimo. É igual, é que nem eu falo, né? A obesidade é igual nadar. Se você parar, você afunda. Você não pode parar. É uma luta constante, né? Você tem que estar constantemente lutando contra isso. Por quê? Porque tudo nesse mundo influencia você a estar acima do peso, a ficar doente, a tomar remédios, a depender do sistema. É que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Te leva a depender de um sistema. O que eu venho trazer para vocês são informações, porque ditado que fala assim, ó, quem aprende não depende. Entendeu? Então é muito importante que você entenda isso daqui. Então a obesidade está muito ligada com esse processo, com essa inflamação, com essa doença chamada diverticulite. Então tem uma relação muito forte, porque o intestino está sempre inflamado, açúcares inflamam, amido inflama, o trigo inflama. Então existe uma relação muito forte. Falta de exercício físico, também existe uma relação muito forte com quem não... Porque vai muito ligado, né? A pessoa que está acima do peso... Agora, se a pessoa já teve na família, pessoa que teve diverticulite, ela fuma, está acima do peso, não pratica exercício, vai muito ligado, tem diabetes, aí pronto. Então, existe uma relação muito forte com as pessoas que têm diabetes, que significa, Marcos, ou pré-diabética, com esse problema no intestino. Então, diabetes é um dos fatores, a falta de exercício físico, porque, né, se você não faz, se você tem diabetes, provavelmente é porque você também não faz exercício físico, vai muito ligado uma coisa com a outra, ou a sua alimentação está muito errada, né? Mas quem tem diabetes também tem uma grande chance de ter esse problema de diverticulite. E assim, gente, às vezes você está aí assistindo e você, mas eu não tenho, né? Mas se você tem esses fatores aqui, cuidado, porque as pessoas que tiveram, elas contam. Eu tenho alunas que tiveram, elas falam que elas gemiam de dor. Só que o mais interessante é o tratamento, porque o mesmo tratamento é a prevenção, e eu já vou te falar como que você tem que fazer ele. O mesmo que você usa para tratar é o mesmo que você usa para prevenir. Então tá, quem tem diabetes também tem, né, tá na frente de chance de ter isso daí, de ter complicações desse tipo. E aqui tem uma coisa, né, aqui tá, em português traduziu diferente, né? Eu tava lendo em português, aqui tá em outro idioma, tá? Então aqui tá falando medicamentos, no outro tá falando drogas. Então, muitas vezes o tradutor, ele não muda muita coisa. Ele relaciona drogas com medicamento. Porque, na verdade, é a mesma coisa, né? O medicamento é uma droga. De vez em quando eu passo por aí, eu vejo um cartaz que está escrito assim, ó, não use drogas, Deus te ama. Ou não use drogas, né? E às vezes você fala pro seu filho, pro seu neto, não use drogas, né? Ó, a droga acaba com a sua vida. Tá vendo aquele fulano e não sei o quê? Aí o que você faz? Teve uma dor de cabeça, o que você faz? Usa droga. E é interessante porque essa
essa tradução aqui que fez, eu estava lendo ali, estava escrito, aqui está escrito medicamentos. Essa daqui está em espanhol. Deixa eu ver se está em espanhol. Sim, esse está em espanhol. E o outro, quando traduziu do espanhol para o português, saiu drogas. E aí fala que um dos principais fatores para dar inflamação no seu intestino, para dar esse inchaço, para dar essa inflamação nessa parte e para te causar essa diverticulite é excesso ou uso de medicamentos. Nossa, Márcio, mas se eu não tomar medicamentos, eu não sei o que, eu não sei quanto. E muitos medicamentos, eles são assim, se você toma, você vai continuar tomando o resto da vida. Ele não vai solucionar, ele só vai remediar, só é algo momentâneo. Então é muito importante que você esteja atento, porque muitos medicamentos causam diverticulites. Tá? Isso daqui é o que eu estou trazendo com base em estudos, tá? Depois inflamações crônicas, também pode trazer essa diverticulites, e falta de vitamina D. Olha que interessante. A vitamina D é um negócio assim que a maioria das pessoas que morreram com Covid tiveram falta de vitamina D. Muitas pessoas que ficam gripadas têm falta de vitamina D. E por que muitas pessoas, às vezes até tomando sol, têm deficiência de vitamina D? Porque não consome gorduras boas. A vitamina D precisa de gorduras boas para ser absorvida. Então, por mais que você suplemente ela, por mais que você tome o sol, por mais que você coma alguns alimentos para você ter essa vitamina D, se você não tiver consumindo gorduras boas, você não vai ter uma absorção correta desse daqui. Márcio, o que é gorduras boas? Por exemplo, ômega 3. Aquela cápsulazinha que muitas pessoas às vezes não tomam, aquilo lá é gordura boa. Óleo de coco, gordura boa. Entendeu? Então, a falta de vitamina D também pode, né, estar relacionada muitas pessoas, com pessoas que têm esse problema de diverticulite. Eu estou falando disso por quê? Porque eu tenho alunas que tinham isso. Não tem mais. Então, muitas vezes o médico fala que é por causa disso, por causa daquilo. Eu já vou falar mais ou menos a teoria deles, mas você vai ver que não... Então, muito relacionado com a dieta. Então, a sua dieta, sabe, aquilo que você... A relação muito forte entre a dieta e essa diverticulite. Muitas vezes eles achavam que era por falta de fibra ou excesso de fibra. Então, gente, nisso daqui eu tô com uma base bem sólida sobre dos mais top do mundo que fala sobre esse tema de diverticulite. Eles falam o seguinte, não tem nenhum estudo que comprove, tem muita teoria, porque eles vivem, né, tratando esses pacientes há muito tempo, então eles têm muitas teorias. Mas não existe nenhum estudo que comprove, só teorias muito fortes. E não é só nessa diverticulite, não. Em vários setores tem muitas teorias muito fortes que os médicos defendem, mas não é verdade. Ou seja, não é absoluta verdade, não tem estudo científico. E muitas vezes é o que ele traz para você. E você acredita porque ele que está falando, né? Então, fibra, eles falam muito ali sobre fibra, que sim, que fibra ajuda, que atrapalha, e tá. Depois tem uma coisa que eles falam também, que eles falam para evitar, né, quem já está com esse problema, evitar frutos secos, né, algumas sementes e pipoca, por exemplo. Mas depois a gente estava vendo ali, lendo, estudando e vendo que não tem como você relacionar realmente, só isso daqui. Mas eles falam para evitar, né? E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, deixa eu mostrar aqui de novo aqui a fotinha, que é a diverticulite. É uma inflamação que dá ali naquela parte ali do seu intestino grosso, né? Ao ponto dela fazer isso daqui, ó, né? Onde ela vaza. E aí que é onde está o problema. Mas o lado bom é que você pode evitar isso daí. Então tá, cadê aqui? E aí eles falaram, né, da fibra, não tem nada relacionado. Então depois eles foram também para cima das nozes, semente, pipoca. Também vimos que, né, não tem nada a ver, não tem nada cientificamente falando, só tem... Eles também falaram para evitar, provavelmente se você teve, né, falaram para você evitar pipoca, framboesa, morango, amoras, nozes. Isso foi baseado em uma suposição lógica de evidências em 2008. E esse das suposições lógicas tá assim, ó, de suposições lógicas, que você defende achando que é verdade, porque vem de quem supõe que sabe, né? Que são os médicos. Mas muitas coisas são suposições lógicas.
Muitas coisas os médicos estão desatualizados 50, 60 anos. 8 anos, se eles tivessem desatualizado 8 anos, a gente estava na glória, como diz. Eles estão desatualizados 50, 60 anos. E eles muitas vezes vão falar também que a carne é um fator de risco. Então, fica naquilo, né? Mas aqui a gente vê uma relação muito forte entre os mesmos alimentos que faz você ganhar peso e a diverticulite, ou essa inflamação ali no seu intestino, né? Então, existe uma relação muito forte, porque esses alimentos, eles fermentam, muitos deles são altos em glúten, altos em açúcares, e aí é onde acaba causando esse problema. Então, a relação muito forte entre a obesidade e a diabetes, as pessoas que têm esse problema também estão com esse problema. Márcio, mas eu como saudável, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu como saudável. Maravilhoso que você coma saudável, mas que tanto de saudável é aquilo que você come? Como assim? Porque tem muitas pessoas comendo saudável e acima do peso, não é verdade? Então, que ponto está sendo saudável realmente? Porque existe uma relação muito grande entre o seu peso e a sua saúde. Eu continuo ganhando peso, então você está comendo saudável mesmo? Você está combinando corretamente os alimentos? Porque não adianta nada também você comer saudável e comer muito carboidrato, muita gordura, muita proteína. Você está sabendo combinar? E se você está ganhando peso, provavelmente não. Mas sabe qual que é o interessante de tudo isso? Que esses problemas, né, que acontecem ali nesse intestino, na parte do intestino, né, esse daqui, por exemplo, ó, então ele chega ao ponto de, olha o que acontece, dele furar e vazar. E aí muitas pessoas têm que fazer cirurgia às pressas. O bom é que você, automaticamente, quando você está aqui comigo e está seguindo as dicas, você já vai estar evitando isso daí. Então existe uma relação muito forte entre a obesidade e esses problemas. Se você já teve esse problema, você está mais ciente disso, provavelmente você quase morreu de dor, então está com uma dor muito forte, né? O seu corpo está falando, está mostrando, e ao final tem que gritar. E essa é a forma dele de gritar para te dizer que algo não está bom. Beleza. Então, Márcio, eu queria aprender a fazer jejum. Eu não queria ouvir disso. Então tá. Tudo vai ligado. Por quê? Porque os mesmos alimentos que causam aquilo, que fazem aquilo ali, é os mesmos alimentos que fazem o seu jejum ficar difícil. Por quê? Porque esses alimentos que causam aquela doença são os alimentos que fazem você comer constantemente. E a maioria deles vem do quê? De trigo. Então, começa a procurar uma forma de você substituir. Você viu que a minha esposa, ela tem as aulas dela, as coisas dela. A minha esposa, ela faz bolo, ela faz pão, tudo sem trigo. Onde celíaco pode comer, diabético pode comer. Então, onde quem quer viver saudável pode comer. É uma substituição, um exemplo, né? Mas existe uma relação muito forte entre alimentos altos em açúcares, com essa relação, com esse problema no intestino. Mas o mais tremendo, sabe o que é? É a prevenção e a cura, que é a mesma coisa. Então eles chegam lá, a pessoa que faz, né, eles seguram o máximo possível, e o tratamento é interessante. Olha que interessante o tratamento. Por quê? Porque os mesmos médicos que falam que ficar sem comer faz mal, para esse problema, a única solução é ficar sem comer. Olha que interessante. Os mesmos médicos que falam que ficar sem comer faz mal, para esse problema o tratamento é água, chá, café sem açúcar. Olha o tratamento! E 3 dias tomando esses caldo de osso. Com esses 3 dias que a pessoa faz jejum, que o médico tratamento para diverticulites, o principal é jejum. 3 dias de tratamento cura diverticulites. Olha que interessante. Aquilo que eles falavam que fazia mal agora é usado para tratar um problema grave. Pensa comigo. Então é assim, você que está me assistindo, esse problema você já previne ele quando você começa a praticar o jejum. Né? Não qualquer jejum, mas o jejum bem feito, que é o que eu estou ensinando aqui. Ao vivo, às 19 horas... Daí o horário melhor acho que seria 19, para que dê para as pessoas de Portugal participar, né? Estou pensando em fazer isso, gravado, ao vivo. O que eu quero dizer, gente? Aquilo que eles falam que faz mal, eles usam para tratar diverticulites, que é jejum. Eles passam líquidos, a pessoa fica só em alguns líquidos, e aí é sem açúcar, e aí a pessoa tem que ficar 3 dias aí nesses líquidos sem açúcar, e ela é curada da diverticulites. Que negócio interessante, né? Então, o que significa? Que se você tem a prática constante do jejum em dobro,
Márcio, o que é jejum em dobro? Então, o jejum em dobro, ele acelera tudo, porque no jejum intermitente tem alguns benefícios que você demoraria, sei lá, um ano. Por exemplo, quero perder peso, 25 quilos, você demoraria um ano. No jejum em dobro, você consegue trazer isso para 3 meses, sem passar fome, sem passar mal. O jejum em dobro, ele é um acelerador, ele encurta os caminhos. Ele é um atalho bem feito. Mas o que que você tem que fazer? Para você chegar no jejum em dobro, você tem que pôr várias coisas se encaixar com esse jejum. O jejum é uma das ferramentas. Mas olha que interessante. Então a gente tem um problema de saúde que muitas pessoas às vezes pode até ter, porque ele não mostra até que já está grave. Mas quando você começa a praticar o jejum, constância, e quando você estiver fazendo o jejum em dobro, automaticamente, deixa eu pegar aqui de novo, se você tiver esse problema, você está se curando, e se você não tiver, você evita de ter isso.